Bom dia, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Graça e paz nesse dia lindo de sol maravilhoso que Senhor nos dá. Tão bom, Ele é o sol da justiça, que aquece os nossos corações, que nos dá também refrigério. Nosso bom pastor que nos leva às águas de descanso. Então, com alegria, nós vamos celebrar o Senhor, entronizado, independente do dia, porque Ele é Senhor e digno de toda a glória e de todo louvor. E, principalmente, nesse dia de hoje que nos reunimos, porque a adoração se dá na comunidade. A nossa experiência de fé é uma experiência pessoal, mas ela é traduzida na vida de comunidade. Então, o reino de Deus não tem que ficar valorizado. Na verdade, nós temos que, nessa comunhão, o Senhor ordena a bênção. E nessa comunhão, nós adoramos ao Senhor, nós celebramos o seu nome, nós declaramos que Ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Então, vamos levantar as nossas mãos. Pai querido e santo, nós queremos te louvar pela tua graça, pelo teu amor, porque tudo que tu fazes é bom, em ti não há sombra, não há variação. Obrigada pelo dia que o Senhor está nos dando. A tua palavra diz para que nós nos aproximemos do trono da graça com alegria, para que nós nos acheguemos diante de ti com cânticos de louvor, de adoração, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e perfeito em todos os seus caminhos. Então, Pai querido e santo, nós queremos te exaltar. Nós estamos na tua presença, que esse lugar seja cheio do teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui. Toma o teu lugar, toma o teu lugar na casa dos meus irmãos que estão nos assistindo pela internet nesta hora, que a tua bênção os alcance ali, ó Pai. Oh Deus, nós te exaltamos, nós bendizemos, nós nos alegramos em ti, porque tu és o Deus da nossa salvação. Entrai pelas suas portas com ações de graças, dos seus atos com hinos, louvor, porque o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos declarar. Essa é a nossa estrela da manhã. Essa é a
Estão sensíveis.
levantados, somos curados, somos restaurados, para podermos curar, para podermos abençoar. Então, recebemos de Ti, ó Pai, essa renovação. Nos abrimos para a Tua palavra, nos abrimos para o Teu Espírito Santo. Vem transformar os nossos corações, dá-nos um coração como o Teu, Senhor, como nós precisamos. Como nós precisamos disso, Senhor. Essa obra tem que começar em nós. É obra de transformação, porque o Senhor disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a terra. Como essa terra vai ser sarada? Como a terra vai ser sarada? Através da unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, através de nós, com esta unção, no poder do Espírito Santo. Deus nos chama a uma parceria. Ele quer curar, Ele quer sarar, mas é preciso que o nosso coração seja quebrantado. Preciso que nós nos humilhemos na presença dEle. É preciso que nós nos arrependamos. Deixemos que o Espírito Santo de Deus nos transforme, para que através das nossas vidas, e mesmo apesar das nossas vidas, a graça de Deus possa fluir, e possa abençoar, e possa florescer, e possa levar cura, trazer cura, como nós precisamos, como os nossos lares precisam, como a igreja precisa, como a nossa cidade precisa, como a nossa nação precisa. Que nós nos levantemos, restaurados, curados, para que possamos ser esses a quem o Senhor vai usar, para a glória dEle, para a glória dEle. Esse é o nosso chamado, para a glória dEle. Daqui que nós queremos que essa unção seja renovada, para transbordar. Na medida em que recebemos, somos cheios e transbordantes. Na medida em que recebemos, somos cheios. Sim, com unção imbatível. Não importa. Não importa as lutas, a oposição vem. Mas o Senhor nos chama a prosseguir, olhar para Ele. Amém, queridos? Vamos aplaudir o nosso Deus. Nós vamos partir com a porção da palavra de Deus. Está lá em Lucas. Lucas 10. Lucas 10 e a gente vai ler a partir do 29. Lucas 10. Vamos ler a partir do 25. Lucas 10, 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés, como é que você entende? Então o homem disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame também o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: está correto, faça isso e você viverá. Então Jesus vai e traz uma parábola, conta uma história para ilustrar aquilo que ele estava querendo dizer. E essas parábolas são profundas, são histórias, mas que tocam lá no âmago da questão que é o nosso coração. O homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Você já fez essa pergunta? Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história, dizendo assim: certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. E eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Passou ali também um levita, fazia o mesmo caminho, e viu o homem caído
mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e com vinho, os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou à hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. E o especialista da lei então disse: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque a tua palavra ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Essa palavra é verdadeira, essa palavra nos ensina, nos exorta, nos admoesta, nos consola, nos equipa para toda boa obra. Obrigada porque temos esse privilégio de podermos repartir essa palavra, esse pão que abre os nossos olhos, que transforma as nossas vidas, porque Jesus mesmo disse: as palavras que tenho dito são espírito e vida, e é verdade. Pedro disse: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E é isso, a tua palavra, que nos cura, que nos levanta, que nos restaura, que nos equipa, que nos direciona para a vida eterna, nesse caminho. Então, nós nos expomos à ação do teu Espírito Santo, ao poder do Espírito Santo de Deus, à tua palavra, que é viva e que é eficaz, e que ela possa produzir tudo para a tua glória designada nesta manhã. Já te damos a honra, a glória e o louvor. Alguém disse certa vez: onde não há compaixão, os crimes se multiplicam. Onde não há compaixão, os crimes se multiplicam. E não muito diferente dos nossos dias, nós estamos vivendo, a gente compartilhava isso logo de manhã, um tempo muito difícil, né? Um tempo de muito individualismo, um tempo que foi predito mesmo por Paulo, escrevendo a Timóteo, que disse: olha, Timóteo, prepare-te, porque os últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis, porque os homens serão egoístas, orgulhosos, jactanciosos, dias difíceis. E a gente está vivendo nesse tempo, né? Parece que Paulo está escrevendo para nós hoje. E Jesus vem diante dessa interpelação desse mestre da lei, desse especialista da lei, contar exatamente essa parábola, mostrando-nos, né, como discípulos e discípulas do Senhor, uma outra maneira, né, de nós vivermos e perpetuarmos a vida. Porque só a vida plena quando nós amamos. O amor cura. O amor é uma força poderosa. O amor de Deus nos cura. E esse amor precisa transbordar nos nossos corações. Veja que ele chega perguntando: Senhor, como é que eu posso? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse a ele: o que disse Moisés? Como você entende isso? E ele disse: olha, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e o próximo como a si mesmo. E ele disse: está correto. Faça você isso, você viverá. Então, o homem, declarando a Jesus, querendo se esquivar, sair do foco, aí ele diz: mas quem é o meu próximo? Porque na realidade, gente, a verdade é que nós precisamos pedir mesmo que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração, porque tantas vezes a gente não está amando nem a Deus nem ao próximo. É verdade? A gente está olhando só para o nosso umbigo, só para os nossos problemas, só para as nossas dificuldades, só para nós, para nós, para nós, para nós e para nós. Né? Venha a nós, né? O nosso reino, seja feita a nossa vontade. E o Senhor quer nos libertar disso. Porque uma vida que não é vivida para ser transbordada, não é vida, gente. Quem vive só para si acaba morrendo só para si. Não é expandida. Deus tem nos dado
a vida, para que nós possamos viver não apenas para nós, mas também para o outro. E Jesus vai contar exatamente essa parábola e a gente vê quem é o samaritano nessa parábola. Jesus. Como é que nós estamos? Nós estamos assim, quase mortos. Jesus nos encontra, nos toca em nós, nos redime, nos restaura. Ali na cruz ele pagou um preço. Para quê? Para que nós também sejamos instrumentos de cura e de salvação. Precisamos entender isso. Às vezes a gente acha e a gente anseia pela volta do Senhor, mas até lá, até que Ele venha, o que nós estamos fazendo até para apressar a volta do Senhor? É nossa responsabilidade, porque Deus diz lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, Ele não diz o lado de fora, mas Ele diz para nós, se o meu povo se humilhar, se voltar para mim, se converter aos seus bons caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ou seja, Deus age, faz, e assim determinou que nós fizéssemos com Ele uma parceria, porque aquilo que Ele tinha que fazer, Ele fez, morreu na cruz por nós, está diante de Deus Pai, intercedendo por nós. Acabamos de cantar, tem nos dado a unção do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que a gente fique se vangloriando, para que a gente fique saindo por aí, com o nariz em pé? Não. Para que a gente ponha a mão na massa, sabe? Para que a gente se desperte e saiba que, ao invés de a gente estar cobrando do outro, a gente sempre joga a responsabilidade para o outro, a responsabilidade são dos governantes, eles têm lá a responsabilidade, mas nós temos a nossa. E nós precisamos estar atentos nisso, porque, como samaritano da história, Jesus veio o quê? Ele veio para curar as feridas, dos negligenciados. Veja que passa por aquele homem, e é tão interessante que Jesus toca no âmago. Por quê? Porque a figura principal é quem? É o samaritano. Quem eram os samaritanos? Era um povo de segunda linha. Era um povo em que os judeus puros nem se davam, nem cumprimentavam, porque era um povo miscigenado. Então Jesus vem e toca no âmago daquele mestre da lei. Porque ele vai dizer, olha, passou por aí um sacerdote. Mas os sacerdotes, também como o levita, estão muito preocupados com a obra de Deus. Mas não estavam preocupados em se portarem como Deus se portava. E isso é para nós, gente. Porque nós somos chamados, à obra do Senhor. E a gente precisa saber que vamos fluir através da nossa comunhão com Ele. E precisamos nos importar como o Senhor se importa. Então, era ali aquele homem caído, eles passaram de lado. Sacerdote e o levita. Mas justamente quem vai ter compaixão daquele judeu? Porque ele não era samaritano, não. Ele era judeu. Tinha sido açoitado, tinha sido espancado. Ele descia de Jerusalém, indo para Jericó. E ali ele foi atacado por bandidos. Quem vai cuidar dele? Qual não é a surpresa? Justamente, que ironia, Ironia do destino, justamente o samaritano. Jesus conta a história. Para quê? Para dizer que, olha, vocês fazem tanta distinção, e por isso ele pergunta, quem é o próximo? Jesus está no âmago. Por quê? O próximo para ele seria aquele que falava a mesma linguagem dele. Aquele que estava comungando das mesmas doutrinas, dos mesmos pensamentos, das mesmas práticas dele. O outro podia ser rejeitado. E quando a gente se deixa levar por essa mentalidade, sabe o que a gente começa a nutrir e a cultivar? Um ambiente de divisão. Então a gente escolhe e a gente divide entre os que são amáveis e aqueles que não são amáveis. Aqueles a quem nós podemos amar e aqueles a quem nós não podemos amar. Mas nós muitas vezes nos esquecemos quem éramos nós para sermos alvos do amor de Deus. Quem éramos? Mas Deus nos amou. Paulo vai dizer em Romanos 5 que Ele nos amou sendo
sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então, queridos, somos diante da cruz. Não há como se orgulhar, não há lugar para soberba, não há lugar para vanglória, não há lugar para orgulho, porque a cruz nos nivela. A gente conversava aqui um pouquinho antes do culto e eu nos Guilherme disse assim, a pandemia, né, nivelou todo mundo, a cruz nos nivela. Diante da cruz, quem pode dizer eu sou justo? Ninguém. Todos nós carecemos da graça de Deus. Todos nós precisamos. Paulo vai dizer, não há um justo sequer, não há alguém que possa chegar diante do trono da graça e se declarar justo. Não pode. Porque nós somos justificados por causa do sangue de Jesus que foi derramado, e esse sangue que nos purifica, que nos perdoa e que nos torna justiça de Deus. E através desse sangue nós nos aproximamos do trono da graça. Então, o amor de Deus não é o amor que o Senhor tem derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, não pode ser algo leviano, algo apenas mental, não, pelo contrário. Esse amor precisa causar impacto na nossa vida. Precisa causar impacto nas nossas vidas, nas nossas decisões, né? Que tomamos momento após momento. O amor de Deus precisa ser derramado. O que está impedindo esse amor fluir? Porque um coração que se pareça com Jesus vai ser um coração que se alegra quando pode abençoar. Jesus disse o quê? Melhor é dar do que receber. Não é verdade? É tão bom a gente poder abençoar. Vai se encher, como disse aqui, depois Jesus pergunta a ele, e você acha, quem é que dos três aqui agiu corretamente? Ele disse, aquele que teve misericórdia dele. E é isso. Jesus disse, olha, misericórdia eu quero, e não holocaustos. Misericórdia, um coração que tem misericórdia, que se compadece, que tem compaixão. Jesus olhando para Jerusalém, ele chora. Será que nós temos chorado quando a gente passa pelas nossas ruas, quando a gente vê uma comunidade de pessoas que estão em situação de rua, as crianças? Será que isso, porque a gente às vezes, se nós não vigiarmos, como o sábio vai dizer, sobre tudo que a gente deve cuidar e vigiar, a gente deve vigiar o nosso coração, que dele procede as fontes de vida. E se a gente não vigiar o coração vai se endurecendo. Às vezes as coisas, nós vamos nos acostumando a ver. Nós vamos nos acostumando. Sabe, queridos, eu morava no centro da cidade, ali no Catumbi. Eu morava bem em frente a uma casa que dava sopa. Então, pessoas em condição de rua, eu era habituada a ver ali, na minha infância. Quando nós viemos em 72 morar aqui na Tijuca, eu não via pessoas em condição de situação de rua. Muito difícil. Era assim, mas hoje, o que mais a gente vê? E não é só aqui no Rio, não é só aqui na Tijuca, em todos os lugares. E não é só no Brasil, isso não é algo típico do Brasil, em todas as nações. Ontem eu assisti uma reportagem e o Papa Francisco trouxe uma palavra bem pronta, bem certa, bem colocada de não de condenação, mas uma certa repreensão aos países mediterrâneos, porque estão impedindo os estrangeiros entrarem. É triste isso. Quem é o estrangeiro? Quem é o próximo? Qual é a diferença que nós fazemos um do outro? Será que a gente está selecionando de acordo com a nossa classe social, com a nossa aparência, com a nossa conta bancária,
com a nossa cor de pele, com a instrução que a gente tem. Mas a verdade, queridos, é que dor de barriga vem todo mundo. Quando a gente se corta, mesmo sangue que corre do lado de fora, corre nós também. Então, por que essa diferença? Porque a gente se dividir entre aqueles que são amáveis e aqueles que são dignos de receber, né? Aqueles que podem entrar e aqueles que não podem entrar. Ah, não, se eles vierem, então eu não vou participar do culto porque cheira mal. E a gente precisa sentir o cheiro da humanidade, porque muitas vezes a gente está tão recluso, tão encastelado, tão guardado entre si mesmo, entre os nossos muros de proteção, que a gente perde. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não toma banho no dia assim, para você ver que você vai daqui a pouco sentir o mesmo cheiro. Então, queridos, assim como o Senhor nos chamou a atenção daquele fariseu, o Senhor está apontando para nós. Porque nós olhamos lá para fora, mas o Senhor, Ele diz que Ele vai começar o juízo dele primeiro pela sua casa. E Jesus está às portas, Ele está voltando, então é hora de nós, sabe, tomarmos a responsabilidade daquilo que Ele tem nos dado. Então um coração que se pareça com Jesus se encherá de compaixão ao ver alguém necessitado. Não é possível que a gente, né, esteja tão endurecido, tão insensível às necessidades. Uma alma comprometida com Ele é uma mente entregue que vai decidir independentemente, não vai olhar a condição, não vai olhar a conveniência, não. Uma pessoa que tem realmente um coração como aquilo, ele diz, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com toda a sua mente, ele vai realmente agir. Esse amor vai ser traduzido em atitude, porque é muito fácil falar do amor. Mas Deus não apenas falou. João disse que Deus amou ao mundo de tal maneira, mas não parou aí, que Ele enviou, Ele deu, Ele se entregou, Ele se doou, Ele se colocou. Então o amor não pode ser da boca para fora. Hoje em dia a palavra está muito banalizada, né? Porque não fala. Mas o amor precisa ser traduzido em atitude. Jesus olha para Jerusalém e chora. Jesus nunca discriminou ninguém. Jesus se sentia à vontade com o quê? Com os publicanos, né? Com os pecadores. Ele parou exatamente ali para falar com a mulher samaritana. Porque os discípulos falaram, mas como é que pode ele, o judeu, o homem, começando? Porque Jesus, ele vai quebrar todas as tradições, esses paradigmas. Porque essa é a essência, queridos. Quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos saber que nós temos a comunhão com Deus restaurada, a nossa união com Deus restaurada em Jesus, na vertical, mas a nossa vida de fé se dá em comunidade, se dá na horizontal. Eu não posso dizer que amo a Deus e vivo em casa sem fazer nada. Essa fé não é verdadeira. Porque é na comunidade que a minha fé vai sendo colocada em prática. É na comunidade que a minha fé vai sendo vivenciada. Porque a minha fé demanda o quê? Posicionamento. Demanda atitude. E é muito interessante que Jesus confronta ele de forma tão gentil, né, de forma tão própria, e vai dizer justamente quem é o proeminente ali da história, o samaritano, um povo miscigenado, um povo que não tinha sangue puro, mas vem ser o herói da história para mostrar o quê? Para ensinar que o amor se aproxima daqueles que às vezes até aparentemente são irreconciliáveis. Esse é um amor que cura, que rompe barreiras. Paulo vai dizer ali aos Colossenses que na cruz Jesus derrubou toda a parede de inimizade.
amizade, rompe barreiras, não vê obstáculos. Então, quem é o meu próximo? O amor de Deus é abrangente e não é seletivo. Nós, como igreja, precisamos entender a igreja. Uma vez a Fabi estava aqui entregando, trazendo a palavra e partindo conosco, e ela estava falando que parece que alguém tinha dito que a igreja era como se fosse um clube. Não, a igreja não é clube. De alguns se acham melhores do que os outros lá fora. Não, a igreja não é clube. Então nós precisamos ter isso em mente, né? Seletivo, só entra a determinado grupo, só entra, não, é aberto para todos. Porque o reino, Jesus não veio para proclamar nenhuma religião, Jesus veio para proclamar e estabelecer o reino. E esse reino começa dentro de nós. Ele estava preocupado, eu quero herdar a vida eterna, eu quero entrar no reino. Como é que você vai entrar no reino? Através de Jesus, esse reino implantado no seu coração. Então, ciente disso, ele começa a perguntar, então quem é o meu próximo? Eu pergunto, quem é o seu próximo? Quem você acha que é o seu próximo? É óbvio que a gente não vai solucionar todos os problemas do mundo. Óbvio que não. Mas Deus coloca determinadas pessoas do seu lado. Deus coloca pessoas nesse caminho. E como que a gente tem que tratar? Não podemos amar a Deus sem amar o nosso próximo, né, que está com a gente. O amor daquele homem, né, se mostrava um amor imperfeito, um amor seletivo, mas a cruz ela derrubou toda a parede de inimizade. Jesus jamais discriminou pessoas pela raça, pelo sexo, pela situação financeira, pela aparência. Vocês lembram quando ele é recebido pelo fariseu Simão e que chega aquela mulher para ali, ela não tem nem nome, é dito, Lucas diz que era mulher pecadora, e ela ali se derrama, e Simão pensa com ele, se ele fosse um profeta, ele ia saber que essa mulher era pecadora. Olha só como é que a gente julga. Se ele fosse. E aí Jesus diz, olha Simão, essa mulher chegou aqui, e ela não para de lavar os meus pés com os seus lábios. Eu cheguei na sua casa, você não me recebeu com ósculo santo. Você não lavou os meus pés, porque era praxe receber, lavar os pés, receber com amor, né? Esse ósculo se beijando. Não fiz, no entanto, essa mulher não para desde que eu cheguei aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, como a gente precisa olhar para Jesus. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, olhando firmemente para o autor ou consumador da nossa fé. Jesus quebrou as tradições, porque quando os samaritanos eram considerados uma classe inferior, judeus nem mesmo a palavra trazia a eles, passava de lado. Ele encontrou aquela mulher tão ferida, tão necessitada, né? E ela ali recebeu, através da sua compaixão, do seu amor, a transformou, e ela foi um instrumento de transformação para a sua aldeia. Ela chega ali de um jeito, mas vai embora de outro. Em Atos 10:34, Pedro diz assim, eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Por quê? Quem é que diz que somos seres humanos? É Deus, é o Pai. Na criação, Ele criou os animais, mas quando foi na hora de criar o homem, o que Ele disse? Façamos a imagem e semelhança. Nós precisamos olhar o outro, não através da sua conta bancária, dos seus títulos. Graças a Deus, muita coisa tem caído. Mas no passado bem recente, ainda se... Hoje em dia a gente ainda vê algumas coisas, mas glória a Deus que bem menos. Sabe com quem está falando? Sabe com quem está falando? Igual, porque somos iguais. Quem que nos difere? Não é? Então, somos pessoas iguais aos olhos de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Jesus viu naquela mulher o que outros não viram. Jesus olhou para ela e não olhou através do seu pecado, ele viu além da sua reputação.
ele viu um desejo de transformação naquela mulher. Assim como ele conta nessa parábola, aquele samaritano não olhou, não pediu carteirinha para saber se ele era também um samaritano. Ele ajudou, ele pegou, ele cuidou, ele colocou ali no seu jumento, ele foi e deixou na hospedaria. E ele ainda fez mais. Ele deixou na hospedaria e ainda disse, olha, cuide, pagou, cuide aqui, olha, está aqui. Se precisar de mais, quando eu voltar, eu vou ressarcir você. Completo, completo. Então, queridos, a nossa vida de comunhão tem que ser uma vida de partilha. A vida só existe através do amor. Vida eterna é vida com a qualidade de Deus, que Deus nos ama. Seguir Jesus, o amado Filho de Deus, é colocar os pés no caminho do amor, para servir, assim como Jesus. Os discípulos sabem que para onde nós formos, em qualquer estrada que o Senhor nos colocar, sempre há oportunidade para que nós possamos transbordar esse amor. Somos amados, porque nós amamos, porque fomos amados por Deus, e esse amor precisa transbordar em nós. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mão pronta para ajudar ao necessitado, sem levar em conta a sua cor de pele, sua condição social, sua religião. Estamos dispostos a investir nosso tempo, nossos recursos a favor do próximo. Não sei quantos de vocês acompanharam a reunião que teve na ONU, mas a palavra-chave foi o que? Nosso tempo é um tempo de desigualdades. Desigualdades. Quando nós olhamos para o percentual, eu peguei aqui até uma bolinha de uma estatística do relatório apresentado pela Riqueza Global. O país número 1 em maior desigualdade é a Rússia. Aí você diz assim, puxa, a Rússia logo, né? É a Rússia, é do Putin, né? Que está atacando lá a Ucrânia. E eu fiquei surpresa em ver o Brasil. Sabe em que lugar está? Quem sabe? Se não, segundo o relatório da riqueza, está em segundo lugar. 1% detém 49,6%. 1% dos brasileiros. 1%. 66,44% vivem com 5 salários ou menos. 53,8% vivem com menos. 26,26% estão entre mais ou menos, né? Entre 5 a 20 salários. 26,26%. 7,3% mais de 20 salários. Você sabe quanto é o salário? Sabe quanto que é o salário mínimo? 1.320. Se você não sabe, provavelmente você deve estar nessa faixa aqui de 7,3%. Mais de 20 salários. Você imagina isso, gente? Você imagina que você tem na sua casa, você abre a torneira, está calor, tão bem fria, aquela ducha maravilhosa. Mas quantas crianças não têm o básico, que é um saneamento? Né, Giovana? Saneamento, uma vida digna, né? Então, as valas estão assim abertas, a céu aberto. Água. A água é
de Deus. Então, provavelmente, nós estamos entre os 26 e 27,3. Isso é a responsabilidade que Deus tem nos dado, porque Ele tem nos abençoado. E a gente reclama muito. O ser humano destrói. A culpa do ser humano. Então a gente reclama. Dá pouco, não dá. Mas se você olha para essa maioria, a maioria, Brasil em segundo lugar, gente. Segundo lugar em desigualdade social. É tempo de nós pararmos e pensarmos o que é que nós precisamos fazer. Óbvio que nós não vamos dar solução para tudo, claro que não. Mas Deus também não vai nos cobrar de tudo isso, mas daquilo que Ele tem colocado, porque Ele diz até um copo d'água. E nós demos a ser um copo d'água. Nós fomos salvos para andarmos nas boas obras as quais Deus de antemão preparou para nós. Então, diante da cruz, que nós vemos que miseráveis, carecemos, como carecemos da misericórdia de Deus, precisamos entender que graça, que misericórdia tem nos alcançado para que as nossas relações sejam transformadas. Para que a gente entenda que tudo que Deus coloca nas nossas mãos, não é para que a gente fique entesourando, como disse Jesus, olha, tesouro na terra onde a traça, não, ladrão, vai como eu conheço o casal que guardou uma mala de dólares. Quando eles foram procurar, as traças tinham tomado conta. Uma mala de dólares, você crê nisso? Ao que Jesus disse. Então Deus tem nos dado, tem nos abençoado, e nós somos responsáveis por aquilo que nós tem recebido nas nossas mãos, porque nós fomos salvos para salvar, somos abençoados para abençoar. O salmista diz: Senhor, abençoa-nos para que as nações vejam o teu poder. Abençoa-nos para quê? Para quê? Para que a gente seja, isso é prosperidade, gente. Prosperidade não é ter conta alta. Ontem a gente estava conversando com uma pessoa e ela estava dizendo, mostrando que quantos castelos, quantas mansões que estão por aí a serem vendidas, que não conseguem vender porque o preço é absurdo, inegociáveis. É isso, gente, construir tesouro na terra, que não tem valor. No entanto, nós precisamos assumir a responsabilidade, porque quem determina quem nós somos não é o que nós temos, mas é Deus quem diz que somos seres humanos. E Deus tem nos dado para sermos bênção. Deus não chamou só Abraão e disse: ser tu uma bênção. Não, Deus chamou a mim, chama a você, a todos, a sermos uma bênção. Então precisamos usar a nossa influência para abençoar, nossos dons e talentos para abençoar, nossas habilidades intelectuais e físicas para abençoar, nossos recursos materiais para abençoar. Para abençoar, queridos. Deus nos dá para sermos instrumentos de bênção, não é para a gente reter, porque vai ficar tudo aí. Tudo aí, gente. Tudo aí. Nós precisamos investir aonde tem valor no reino de Deus. Precisamos investir em pessoas. Não é para a construção de templos enormes. Não, isso tudo vai ficar. Mas são as vidas que o Senhor vai colocar para que a gente possa tocar. Por isso o Senhor quer que nós tenhamos responsabilidade e sabedoria naquilo que Ele tem nos dado. Para quê? Para que nós possamos administrar, e administrar segundo a sabedoria de Deus significa, lembra da multiplicação? Foi resto por réis ali na multiplicação? Não. Tanto na primeira como na segunda, sobraram cestos de
pães. Por quê? Porque quando nós colocamos nas mãos de Deus, pedindo sabedoria para administrar os nossos recursos, Ele vai sobrar, Ele multiplica. E nós precisamos ser responsáveis de cuidar desse excedente, porque esse excedente é que nos torna livres para abençoar. O governo está lançando esse plano do desenrola. E ontem eu ouvia um economista falando, é muito importante isso. No entanto, as pessoas precisam ter consciência também de como estão gastando. Porque não é porque o governo vai agora dar, não é, um auxílio, vai ajudar a pessoa a desenrolar, para que a pessoa não aprenda e fique sempre sendo o quê? Escravo de dívida. Porque dívida é escravidão. Dívida é espada sobre a nossa cabeça. Quem já esteve endividado sabe o que é isso. Você não dorme. É espada sobre a cabeça. Então o Senhor diz para que a gente não retorne à vida de escravidão. Mas o Senhor quer que nós sejamos livres. Livres para quê? Para abençoar. Para abençoar. Como o Senhor tem nos abençoado. Porque, gente, amor é decisão, é atitude. Que sejamos aqueles que vão abençoar, que vão acolher, que vão cuidar, que vão curar. A gente vai assistir um vídeo mais antes. O Santo Agostinho disse certa vez o seguinte: como é o amor? Tem as mãos para ajudar os outros, tem os pés para apressar seus pobres e necessitados, tem olhos para ver a miséria e vontades, tem ouvidos para ouvir os suspiros e as tristezas dos homens. É assim que o amor se parece. Esse é o coração de Jesus. Nós não temos um Deus espectador. Nós temos um Deus que se entregou por nós. E Jesus vai dizer que o Pai trabalha e Ele trabalha também. Que Deus cavalga nas alturas para a nossa ajuda. Nós não temos um Deus distante, nós acabamos de cantar. Deus é um Deus de perto. Ele é um Deus que olha, que vê. Ele é um Deus que age, que tem olhos para ver, que não fecha os olhos porque eu não quero enxergar. Eu quero ficar só na minha bolha. Porque ali na minha bolha eu falo só com quem me interessa, só ouço só o que me interessa, só vejo só o que me interessa e fico vivendo uma vida de negação e alienação. Não é essa a vida de fé. Vida de fé implica em atitude, em posicionamento. Nós precisamos deixar e pedir, como nós vimos aqui, Senhor, dá-nos o coração contigo. Como Guilherme, pode passar, por favor, o vídeo. Quero que a gente veja esse vídeo. É um texto, né? Desse senegalês. Esse senegalês, ele é jogador de futebol. Ele diz assim, tá? Depois de ter sido gozado várias vezes por carregar consigo, muitas vezes um telefone quebrado, mas funcionando, que podia mudar todos os dias, o jogador senegalês do Liverpool, Sadio Mane, respondeu: por que eu deveria mudar o meu celular? Se eu quisesse, eu poderia comprar 10 carros Ferrari, 20 relógios Rolex, ou 2 aviões privados, mas para quê? Estava com fome e tinha que trabalhar no campo com sede. Sobrevivi às guerras, às fomes, à fome negra, joguei futebol descalço, não estudei e muitas outras coisas, mas hoje, graças ao que eu ganho com o futebol, eu posso ajudar o meu povo. Construímos escolas, hospitais, um parque infantil e fornecemos roupas, sapatos, comida para pessoas que vivem em extrema pobreza. Além disso, dou 70 euros mensais a todas as pessoas de uma região muito pobre do Senegal para contribuir para a economia familiar. Não é preciso exibir um bom celular,
nova geração, um Rolex de ouro, um carro de luxo, moradias de luxo, viagens em jatos privados. Eu prefiro a classe econômica. Eu prefiro que o meu povo receba um pouco da vida do que a vida me deu. Isso chama-se luta honrosa contra o egoísmo, contra a pobreza, contra a fome em todo o mundo, não apenas no meu país. Amém, queridos? Amém? Sabe quem ele é? Pediu ao Luiz Guilherme, ele fez uma busca muçulmano. A gente pensa logo, será que ele é cristão muçulmano? Uma consciência de que, quando o pastor me mostrou isso, eu disse, nós precisamos despertar essa consciência de que somos instrumentos, nossa responsabilidade, o que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado. Porque o bom samaritano é aquele que carrega o peso das pessoas que Deus colocou na sua caminhada. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é sentir na pele, o que é passar necessidade. Ele não estudou, mas Deus abençoou. Ele poderia, como tantos que a gente vê aí. Tempo de última geração, um jato, né? Mas ele diz, não, eu invisto em pessoas. Exemplo, quantos nós precisamos? Sádio Mani. Nós precisamos despertar. Sabe, porque o bom samaritano é aquele que carrega os pesos das pessoas que Deus colocou na sua vida, na sua caminhada. É aquele que tem a habilidade não apenas de cuidar de si, mas cuidar do outro. E quando a gente cuida do outro, nós somos cuidados. Quando a gente se abre para curar, nós somos curados. Muita dor na alma podia ser curada se a pessoa se abrisse para o outro. Porque através dessa troca no ser humano que nós ferimos, mas também nós curamos. É que se dá a vida. E a vida do Senhor. Principalmente nós que temos o Senhor. Que grande é a nossa responsabilidade, como nós precisamos, sabe, queridos, é um tempo que a gente precisa refletir, porque o amor de Deus é concreto por pessoas reais, não é de fala, mas é de fato, de atitudes, de ações, que nós possamos ser essas pessoas que o Senhor conta, que possamos ser pessoas que abençoam, que acolhem, despendidas. E sabe o que acontece? Sabe o que acontece, queridos? Quanto mais a gente dá, mais Deus dá. Sabe aquela água? Sabe aquele, como o mar da Galileia, que recebe e dá, que é sempre renovado. Sempre renovado. Ao contrário, quanto mais você guarda, sai tudo entre os dedos. Porque a nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele é o Deus que nos guarda. Ele é o Deus que nos provê. Ele é o Deus que cuida de nós. Então, o que Deus tem colocado nas nossas mãos, em talentos, não só em recursos materiais, mas em talentos, em dons, em habilidades intelectuais, físicas, para que nós possamos ser essas pessoas que acolhem, que cuidam, que curam, porque essa é a nossa vocação. Sermos sal e sermos luz. Não é ficarmos apontando, não, a responsabilidade é do outro, a responsabilidade é do prefeito, a responsabilidade é do deputado. Cada um vai responder diante de si. Vai responder diante do trono. Cada um. Porque o poder não é dado para se usufruir. O poder é dado para servir. Então, o que Deus tem nos dado? Qual é o próximo que Deus tem colocado do seu lado, que você precisa e eu preciso cuidar? Porque esse é o bom samaritano, ele não cuida só dele, ele cuida também dos outros.
Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos orar. Que Deus colocou. Que Deus colocou. Lógico que a gente não vai sair por aí. Não. Mas Deus vai colocar. Que Deus está olhando dos céus, Ele está procurando corações não capazes, mas corações abertos. Tudo que Deus quer são corações disponíveis ao agir dele, a colocar diante dele, a colocar aos seus pés. Toda a vida, tudo aquilo que ele tem dado é dádiva, queridos. É dádiva. Quando a gente pensa nisso, é dádiva. Deus deu. Então Deus está nos confiando. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Deus quer tocar pessoas através da sua vida, através da minha vida. Eu vou tocar em pessoas que você não vai tocar. Mas você vai tocar pessoas. Deus vai colocar pessoas que você vai tocar. Que você vai ser um instrumento abençoado. Que nós possamos ser uma comunidade de bons samaritanos. Não apenas de boca, mas disponibilizando nosso tempo, nossos recursos, nossas habilidades, para a glória de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque o salmista diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Sabe, um coração sábio entende que a vida é como um sopro. Um sopro. Nós estamos aqui no repente. E quando os nossos olhos se fecharam e fomos para a eternidade, se abriram para a eternidade, que a gente possa ver que valeu a pena. Valeu a pena. Porque triste é a gente chegar do outro lado e dizer: puxa, que pena. Que nós possamos parar e meditar nessa responsabilidade que ao mesmo tempo é um privilégio, Deus. É um privilégio. O amor de Deus é derramado nos nossos corações e o Senhor nos dá esse privilégio de tocarmos, sermos suas mãos, seus pés, seus olhos, sua boca, para abençoar. É um privilégio. Porque, como disse Jesus, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É passageiro, queridos. Tudo é passageiro. Tudo passa. O devocional que nós vamos começar nesse domingo. Tudo passa. Tudo passa. Mas o que não vai passar é a palavra de Deus. O que nós levamos quando nós partirmos são os bens. Tudo isso vai ficar aqui. Mas nós vamos levar vidas. Vidas que tocamos. Vidas que podemos abençoar. E é isso que importa. Para isso nós precisamos pedir: Espírito Santo de Deus, traz um quebrantamento aos nossos corações. Possamos aprender de Ti. Possamos desejar de todo o nosso coração realmente Te amar com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, de todo o nosso coração. E dessa forma, ao nosso próximo, sem distinção, sem reservas, numa vida de doação, que a vida só tem sentido nesse transbordamento. Por isso, Espírito Santo de Deus, opera em nós, desprende-nos, Senhor, liberta-nos, ó Pai, de todo apego, Senhor, de todo apego. Senhor, perdoa, destrona uma mão, Senhor, do nosso coração,
esse amor ao dinheiro, esse apego ao dinheiro, esse desejo de ficar rico. Senhor, perdoa-nos, ó Pai. E torna-nos, Senhor, os instrumentos a quem o Senhor tem ungido para ser abençoadores. Que haja um transbordamento, Senhor. Que haja, Senhor, essa é a verdadeira alegria. Mas a alegria tem dado que receber, que nós possamos, de fato, de verdade, compreender o que é o Evangelho do Reino, o que o Senhor vem e está implantando dentro de nós. Dentro de nós. Porque um dia a gente vai passar. Enquanto estamos aqui com vida, é a oportunidade que o Senhor nos dá de tocarmos em vidas. Tocarmos, de avaliarmos o que realmente importa. E o que realmente importa, Senhor, é o nosso relacionamento contigo, é a dimensão da cruz, é na vertical, mas também a vida se dá na horizontal. Na vertical e na horizontal. Dá-nos um coração como o teu. Amém, queridos? Não. Então vamos cantar mesmo a capela. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de mim. Mas eu tenho um desejo, Senhor. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. De ser transformado. Como eu preciso. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos e perdoar com teu perdão. Enche-me o teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me, Senhor, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, queridos. Glória a Deus. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada porque tudo que temos e tudo que somos vem de ti. Tu és a fonte. Que não pare em nós, mas que nós possamos receber com alegria, receber com gratidão.
gratidão. Que possamos deixar, como disse Davi, tu és o Deus que unge a nossa cabeça com óleo e faz o nosso cálice transbordar. Que nós possamos deixar essa vida de transbordamento tocar a todos aquelas que o Senhor colocar nas nossas mãos. Que possamos ser fiéis ao Senhor, Pai. Ajuda-nos para a tua honra e para a tua glória. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Um instante de semana abençoado como bons samaritanos, em nome de Jesus.